O Toby Flenderson é o estrangulador de Scranton lá em The Office. Eu duvidava disso até o momento que eu juntei todas as evidências e não tem como não ser ele. Duvida? Então vem comigo conferir. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke e essa teoria do Toby Flenderson ser o estrangulador de Scranton lá em The Office, ela já é meio antiga porque a série por si só já é meio antiga, já tem uns anos aí que ela passou. Só que pra mim é tudo novo. Eu acabei de assistir The Office, é um universo completamente novo pra eu poder explorar. E eu sei que é o caso de muita gente que também tá começando, ou pelo menos tá tentando assistir agora. Então eu vou falar assim dessa teoria, eu vou falar de várias outras coisas de The Office se vocês estiverem gostando desses vídeos. Mas essa teoria, se você não conhece, diz que o Toby lá do RH é o estrangulador de Scranton, o famoso serial killer lá que aparece em The Office algumas vezes. Parece um absurdo? Parece. Até o momento que a gente descobre, primeiro, né, a primeira pista aqui, de que aquele carro usado na fuga quando o estrangulador está sendo perseguido pela polícia, aquele carro que ele usou já foi visto no estacionamento ali da Dunder Mifflin. Opa, só aí então a gente já reduz para a possibilidade de que o estrangulador de Scranton pode ser um dos funcionários da Dunder Mifflin, uma das pessoas que frequenta aquele prédio. E é a partir daí que essa teoria começa. Um outro ponto também é que quando o estrangulador está fugindo da polícia nesse dia, ele passa na rua ali da Dunder Mifflin, em frente ao prédio. O que significa que é um caminho que ele talvez conheça. Pode ter sido uma coincidência, mas pode não ter sido. Porque quando a gente tá em um momento de aflição, né, em um momento de muita adrenalina, a gente age por instinto, a gente não pensa. Então a gente acaba indo por lugares e pessoas que são familiares. Logo ele passou por ali porque talvez fosse um caminho familiar para ele. E aí, pensando nisso, agora eu vou trazer mais alguns fatos para dar uma refinada nessa teoria para poder provar para vocês que o Toby é sim o estrangulador. Mas antes, não esquece de ir lá conhecer o Instagram da Bia, minha esposa, que é @mariapontilhada, onde ela faz camisetas e blusas bordadas como essa. Eu tô usando de How I Met Your Mother, ainda não adquiri a minha de The Office, porque eu tô pensando no que fazer, mas ela já tem feito umas muito legais em referência a essa série, que algumas pessoas já estão começando a pedir. Então não perde mais tempo, vai lá conhecer o Instagram dela, o link tá na descrição. Ela tá aceitando cartão de crédito a partir desse mês, então tá muito fácil conseguir. Ela entrega pro Brasil inteiro, faz tudo à mão, personalizado com muito carinho e entrega para todo o Brasil. Vai lá conhecer o trabalho dela, é só começar a seguir e se for fazer o pedido, manda pela DM mesmo e fala que você conheceu aqui através do canal. Bom, agora vamos aos fatos para acusar o Toby Flenderson como o estrangulador. O primeiro deles é que a primeira vez que o estrangulador aparece é em uma notícia de um jornal falando o estrangulador ataca novamente. E esse jornal aparece no dia do nascimento da Cecília, que é filha da Pam com o Dean. E a gente sabe que o Toby tem um crush muito grande na Pam. Então imagina você ver a pessoa que você ama, ou que você tem um crush, ou que você tem ali um sentimento muito forte por ela, dando à luz a um filho de um outro cara. Então talvez aquele dia foi um dia de raiva que ele precisava extrapolar e aí ele acabou descontando na sua mais nova vítima naquela noite anterior, que foi quando a Pam foi lá pro hospital que estava em trabalho de parto. Então graças à sua raiva, ali, a seu ciúme por causa daquele momento que estava acontecendo, talvez ele tenha feito mais uma vítima. E outra coisa que é no mínimo estranho é a obsessão que o Toby tem por esse estrangulador de Scranton. Principalmente depois que ele entra pro júri, né, que eles estão lá acusando um cara que foi pego no dia lá da fuga e que ele fez parte do júri e ele fica ainda mais obcecado por todo esse caso. I can neither confirm nor deny this. Let's just say I'll be up to my neck in jury duty. Só que se a teoria estiver certa, ele tá mais obcecado ainda porque ele tá feliz de não ter sido pego, de outra pessoa ter sido pega no lugar dele, e aí ele tá no júri para ajudar a condenar aquela pessoa e a polícia nunca mais procurar por ele. Fora que um serial killer, ele tem essa mania, esse ego, né, de eu quero ser reconhecido, eu quero que as pessoas saibam quem eu sou. É por isso, normalmente, que eles têm um modus operandi, para que quando a polícia encontra essa nova vítima, saiba que é uma vítima daquele serial killer. Por isso que ele tem esse modus operandi. Então o Toby ficar falando o tempo todo do estrangulador de Scranton talvez seja para alimentar o ego do seu alter ego criminoso, para que as pessoas conheçam e se torne cada vez mais famoso esse serial killer que tem ali. Por quê? Porque ele quer toda essa fama. Ainda mais se a gente considerar que ele é sempre o ignorado, ele é sempre o rejeitado por todo mundo lá do escritório, da vida dele, ele é todo solitário. Então, ter toda essa atenção ao seu alter ego criminoso, que é o estrangulador de Scranton, faz com que ele fique feliz e queira divulgar e falar ainda mais desse criminoso para que seja cada vez mais famoso e ele tenha a atenção que ele tanto quer. Scranton Strangler. George Howard Scub, have I not
told you about the jury I was on a couple years ago. Beleza, então você chegou até esse ponto do vídeo e tá falando, ok, Luke, parece, né? Você tem um ponto aí, mas ainda tá tudo muito superficial. Beleza, concordo com você. Mas agora vamos nos aprofundar um pouco mais e prestar atenção em um grande fato que no dia da fuga, né, naquele dia da perseguição do carro, tava todo mundo do escritório, já que a gente já definiu que o estrangulador pode estar ali no meio da galera do escritório, né, da Dunder Mifflin. E no dia da fuga tava todo mundo do escritório assistindo toda aquela perseguição, todo aquele caso, né, até antes da perseguição, que ele tava sendo cercado dentro da casa dele. E todo mundo tava assistindo aonde? No computador que ficava na mesa do Toby, menos o próprio Toby. Ele não estava naquele dia, naquele momento exato da perseguição, que foi quando o caso ganhou mais repercussão. Ele não estava ali para assistir ou para exaltar aquele momento. O único da Dunder Mifflin que não estava lá, sendo que estavam assistindo na mesa dele, né? Porque a gente poderia até pensar, pô, ele estava na mesa dele, estava trabalhando, estava fazendo outra coisa, porque ele é DRH, ele não quer dar um mau exemplo, mas não. Tava todo mundo na mesa dele e ele não estava lá. Onde é que estava então o Toby Flenderson no momento da fuga do estrangulador? E digo mais, tem um outro ponto muito importante aí nesse momento, que antes da perseguição, como eu disse, a casa dele estava sendo cercada pela polícia, e estava todo mundo naquela tensão, será que ele vai se entregar? Será que eles vão invadir? O que será que vai acontecer? E aí, naquele momento que tá todo mundo assistindo, até comendo uma pipoca, o telefone toca da mesa do Toby, e a Kelly vai e desliga. E é aí que a gente começa a prestar um pouco mais de atenção. Porque quem já trabalhou em escritório, né, que tem recepção, que tem recepcionista, como é que funciona esses escritórios normalmente? O número da empresa é divulgado para as pessoas, para clientes, etc. Para cair na recepção, aí a pessoa que está ligando pede, eu quero falar com fulano de tal. E aí a recepcionista ou o recepcionista transfere para a pessoa que vai receber a ligação, certo? Só que no dia que estava todo mundo parado vendo o caso ali todo pela televisão, que estava sendo transmitido ao vivo, a Erin, que era a recepcionista naquele momento, não estava lá. Então não tinha como alguém ter transferido a ligação para a mesa do Toby. O que significa que a pessoa que ligou naquele momento que a Kelly desligou sabia o número do ramal exato da mesa dele. Só que esse número normalmente não é divulgado, ainda mais ele sendo do RH, ele não é nem vendedor, que poderia ser um cliente, mas ele é do RH. Então ninguém tinha por que ter o número dele, a não ser o próprio Toby, que naquele momento que a casa dele estava cercada, de repente ele ligou lá, talvez para confessar que ele era o estrangulador de Scranton e para pedir desculpa para as pessoas, para se despedir de repente, porque ele ia se entregar ou porque ele ia tentar fugir, que foi o que ele fez, ele sabia que ele poderia morrer nessa fuga, né, poderia acontecer alguma coisa, então provavelmente foi ele que ligou para poder falar alguma coisa, para poder confessar, só que a Kelly desligou e não deu essa chance para ele. Então, juntando tudo isso, não tem como não ser ele. Tudo faz muito sentido para ele ser o famoso serial killer estrangulador de Scranton. Só que aí a gente cai no final de toda essa história, porque depois da perseguição, depois que passa ali pela rua da Dunder Mifflin e tal, só mostra eles falando, comentando que o estrangulador foi pego e foi preso e tal, e depois tem o caso, ele é julgado e preso, e o Toby participa do júri. Então o que aconteceu? Se ele era o cara que estava na fuga, no carro, e ele que deveria ter sido preso, mas foi outra pessoa, então o que aconteceu? Não pode ser ele. E aí, nesse caso, a teoria estaria encerrada e cancelada, certo? Não exatamente. Existem várias formas que a gente pode explicar tudo isso, como por exemplo, a gente sabe que o sistema judiciário, seja aqui, seja nos Estados Unidos ou em vários outros países, não é perfeito. Então, às vezes ele condena sim pessoas inocentes e às vezes inocenta pessoas culpadas. E no dia da prisão não foi mostrado exatamente o que aconteceu. Não é que a polícia conseguiu parar o carro e entrou na frente dele, o motorista desceu e eles conseguiram prender para ter certeza que foi ele. Como a gente não sabe o final da história, né, como é que ele foi preso, o que poderia ter acontecido? O Toby estava ali fugindo a milhão, né, tentando fugir da polícia de todo jeito, virou numa ruinha, bateu ou entrou em algum lugar, entrou dentro de um bar, de um shopping, de alguma coisa, saiu do carro correndo e entrou em um lugar onde tinha outras pessoas, e aí teve um outro cara que era parecido com ele, e aí confundiram e acabaram prendendo a pessoa errada. Isso pode ter acontecido. Ou ainda, naquele carro o Toby não estava sozinho, ele estava com um ajudante dele que ajudava a cometer os crimes, e aí, nessa fuga, ele conseguiu descer do carro e fez com que seu ajudante fosse pego no lugar dele. Enfim, são muitas as possibilidades que explicariam como é que outra pessoa foi presa no lugar dele, mesmo ele estando na fuga naquele dia.
Mas aí você deve estar pensando também, pô, mas lá na última temporada, o Toby foi na prisão visitar esse cara, um pouco antes de ele ser, de ter a pena de morte ali dele e tal, que ele foi condenado. E ele saiu de lá com o pescoço doendo, que ele foi estrangulado pelo cara, então aquele era realmente o estrangulador. Talvez, mas talvez não, porque se fosse realmente um ajudante que ele armou pro cara ser preso no lugar dele, o cara ia tá puto. Então quando o Toby chegou lá, ele foi tentar estrangular não porque ele era o estrangulador, mas porque ele tentou matar o Toby pra se vingar dele ter armado pra ele, entendeu? Ou se fosse um cara qualquer inocente, o Toby foi lá, chegou na prisão e quis se gabar de ter conseguido se libertar. E aí chegou no cara e falou, e aí, como é que tá sendo e tal, não sei o quê. Eu sou o estrangulador de Scranton e você vai morrer no meu lugar, alguma coisa assim. E aí o cara ficou puto, porque sabia que o estrangulador tava ali na frente dele, e aí foi tentar se vingar e matar ele também. Então pode ter acontecido de várias formas para explicar o porquê não foi ele preso naquele dia. E isso torna totalmente possível a teoria de que o Toby Flenderson é o estrangulador de Scranton. E agora, eu te convenci? Fez sentido essa teoria? Você acredita que ele é o estrangulador? Ou tem algum furo em toda essa história que eu não percebi? Comenta aqui embaixo e aproveita e me fala se você quer mais vídeos de The Office, né? Já que eu acabei de assistir essa série e tô empolgado para falar mais vezes dela. Eu posso continuar fazendo vídeo, mas tudo depende de vocês. Comenta aqui se vocês realmente querem e não deixa de se inscrever aqui, porque aí eu vou saber que esse vídeo trouxe muitas inscrições e você que se tornou um inscrito ou uma inscrita acaba não perdendo nenhum desses novos vídeos que vai sair. Ou se você já for inscrito ou inscrita, pega esse vídeo e compartilha com outros fãs de The Office também para mostrar toda essa teoria. E não sai do vídeo sem antes clicar aqui desse lado. Aqui embaixo tem o vídeo falando tudo que eu achei de The Office depois que eu assisti ela pela primeira vez. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Não esquece de me seguir no Instagram, que tá aqui na descrição, e seguir Maria Pontilhada também. Até a próxima e valeu!